A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção, mais uma vez estarmos juntos na presença de Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado para todo sempre. Esse é o desejo de Deus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Queridos, estamos em mais uma reflexão bíblica e queremos louvar a Deus por este momento. Eu tenho por certo de que a santa e poderosa palavra de Deus será de bênção para você e para todos aqueles que o cercam. Eu quero, portanto, abrir as Escrituras Sagradas em um texto que é muito conhecido, livro do Gênesis, no capítulo de número 22, versículo de número 6 até o versículo de número 8. Você pode fazer uso do seu exemplar da Bíblia para que podemos ter uma boa participação da palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de um texto que nos revela a provisão de Deus. O Deus que provê é o Deus que cuida. E esse é um Deus que é zeloso. O contexto vai nos dizer que Abraão, este que tanto pedia a Deus um filho, e filho é uma herança de Deus, acredito que a maior espera de um pai e de uma mãe nessa terra é por um filho. Mas existia uma impossibilidade. A sua esposa não podia gerar, ela era estéril. Mas Deus o fez uma promessa de que ela iria conceber, ela iria receber esta dádiva. As palavras do Senhor são pesadas, são valiosas e Deus cumpre com o seu propósito. Já dizia o profeta Isaías no capítulo 55, de que tudo vai cooperar para aquilo que Deus designa, para os propósitos de Deus. É justamente o que observamos nessa história. Houve, por certo, clamores, orações, sem contar os desejos que havia na alma, os desafios de entender outras pessoas conquistando e eles não podendo, devido às impossibilidades. Uma lamentação profunda, as lágrimas, por certo, era a companhia desta família, porque desejar e não ter é uma dor profunda. Mas perceba de que Deus realiza com um propósito na vida de Abraão, na vida de Sara. Deus abre a madre de Sara. E agora, aquilo que era impossibilidade torna-se possível. Aonde tinha lágrima, teve agora alegria. Aonde estava fechado, agora foi aberto. Aonde existia dúvidas, agora tem esclarecimento. Aonde tinha pranto, lamentação, hoje tem celebração e júbilo, porque o Senhor realizou com o desejo da oração de Abraão e de Sara. Mas perceba de que o contexto nos dá a ideia de um hábito, de um apego. É claro de que Abraão e sua família percebem
o desenvolvimento, o crescimento da criança. E que fase boa! Eu acredito que estou falando para papais que desfrutam deste momento, em ver a sua criança no período da gestação, depois que nasce, os primeiros passos, os primeiros sorrisos, as primeiras palavras. É o atrelo que nos contagia. Como pai, a gente tem o cuidado em colocar no braço, em acompanhar as primeiras etapas da vida. Isso é o atrelo, é o sentimento que fica preso um ao outro, a geração que está sendo marcada. Bom é ter um pai por perto e bom é sorrir com os filhos. Perceba de que Abraão, ele está vivendo os melhores dias da sua vida. Há uma alegria estampada, todos percebem isto, que agora na velhice ele está desfrutando do melhor sorriso. Aliás, eis aí o nome que Deus o colocara, Isaac, que quer falar de riso. Todos que olharem para a família, para o contexto e para o menino, lembrarão que só a mão de Deus poderia fazer tamanha ação. E todos iriam sorrir, porque uma senhora de idade, bem como um senhor em avançada idade, ainda dando frutos, só a mão de Deus. Por isso que se ri, e o riso aqui é de alegria, é lembrando da benevolência do Senhor. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando tudo parecia normal, quando as coisas estavam caminhando para um rumo certo, às vezes Deus surge com umas provas, às vezes Deus surge com novos caminhos, novos ciclos. Eu acredito que é as formas de amadurecimento que Deus gera em todos nós. Tem hora que Deus vai falar com a gente, vai mostrar algum roteiro, mas tem alguns momentos que Deus prefere ocultar. Em um momento Ele vai revelar. E a pergunta que fica: por que Deus me fez chorar primeiro para depois me dar? Por que Deus primeiro me fez sentir as dores para depois realizar? Lembre-se, os caminhos do Senhor são maiores do que os vossos caminhos. O entendimento de Deus ao teu respeito é um entendimento totalmente diferente. Se Ele revela antes, por certo, Ele poderia enxergar em ti uma falta de estrutura. Nem todos têm a mesma estrutura. Já imaginou se você recebesse a notícia de um não? Será que a tua estrutura suportaria? E Deus dizendo: tudo é no meu tempo, e dentro do meu tempo tem propósitos, e os meus propósitos existem regras, e as regras de Deus, elas são valiosas. E de repente, Deus fala com Abraão. Queridos, de repente, quando tudo vai bem, Deus falar, isso trouxe um temor diante de Abraão, diante da família. E não foi uma fala comum, foi uma fala de Deus. Pega agora o teu filho, o teu único filho, o Isaac, o filho da promessa, o filho do júbilo, da celebração. Eu fico imaginando o retrospecto da mente de Abraão, lembrando de tudo que vivera, de tudo que passara. E agora o mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que está pedindo. O que fazer? Deus está pedindo o sorriso de Abraão. Deus está pedindo o melhor de Abraão. Deus está pedindo a alegria de Abraão. E os pensamentos talvez seriam estes: eu estava pedindo lá atrás pela alegria, pelo sorriso, mas agora Deus está pedindo de volta tudo aquilo que Ele me deu. Deus tem um propósito. E sabe qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui.
Ele pega o menino, ele pega a lenha, o cutelo, e ele vai para um lugar chamado Moriá. Queridos, o menino vai perceber que na subida ao monte tinha os elementos do sacrifício. Tinha lenha, tinha altar, tinha cutelo, mas não tinha um cordeiro. E a pergunta foi falada: papai, aonde é que está o cordeiro? E Abraão, naquele momento de dor, vai dizer: Deus há de prover, meu filho, um cordeiro. Aleluia! Deus vai prover, meu filho, um cordeiro. Mas ele era o cordeiro. E diz a palavra de que Abraão coloca o menino sobre o altar, o amarra. E ele vai pegar o cutelo para imolar o menino. A palavra cutelo significa limite. E quando Abraão levanta o cutelo, Deus bradou: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus. Queridos, o sacrifício é retirado, Isaac é retirado do altar. Você já percebeu que na hora das angústias, das lutas, Deus nos faz tirar alguma coisa valiosa do altar? Deus está te ensinando a tirar coisas novas do altar, a tirar, aleluia, alegria do altar. Sacrifícios estão sendo entregues para renovação do ambiente. Então, quando tudo se resolveu, que a provação foi aprovada, quero dizer, a aprovação de Deus na vida de Abraão, ela sim de fato foi aprovada. Diz a palavra de Deus que o Senhor providenciou um cordeiro e houve sacrifício. O que eu quero te dizer nesse dia tão radiante é de que Deus está provendo nos teus limites, a provisão nos teus limites. Não é tempo de desistir, você está apenas num limite. Deus está dizendo: é neste limite que eu estou chegando para prover, para renovar as tuas forças, para dizer assim: é possível agora, é possível agora. Eu sinto de Deus em te dizer que agora, neste momento, a mão de Deus está gerando em ti providências. Te prepara para sorrir, para se alegrar. Chegou a hora de tirar coisas novas do altar. Deus vai prover. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Eu estou sentindo Deus aqui e eu sei que você também está sentindo Deus aí. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, as tuas bênçãos sobre essas famílias. Eu sei que tu és o Deus que provê. Eu sei que tu és o Deus que faz muito mais além do que o nosso entendimento. Portanto, Senhor, derrama das tuas bênçãos, realiza com os desejos. Dá, ó Pai, a alegria, o regozijo da tua parte. Abençoa as famílias, Senhor, dá vitória. Esta é a nossa oração neste dia, para a glória do teu santo nome, no nome bendito de Jesus. Queridos irmãos, que alegria que esta bondade de Deus continue te cercando a ti e toda a sua família. Permaneça nessa programação da Rede Brasil de Comunicação, sempre comunicando Jesus, comunicando a verdade. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.